de falar aqui, acho que eu não dei boa noite, então boa noite a todos. Como eu disse, a avaliação de vocês ela vai ficar disponível no AVA, tá? Só que antes da avaliação, fiquem atentos aqui à seção 2.4, que é o nosso último tópico, tá? O que é que a gente vai abordar aqui nessa sessão? Bom, nessa sessão, ela está trazendo aqui vários aspectos, tá, gente? Vários aspectos de gestão que precisam ser abordados, tá? E, e só um minuto, gente. Então, gente, é o seguinte. Então, na seção 2.4, a gente traz aqui, né, a finalização, né, da unidade 2, e ela fala sobre o e-commerce, né, que é o comércio eletrônico. Então, nessa aula específica, né, a gente tem aí vários desafios, né, para desenvolver com o casal, né, o proprietário da sorveteria. E o que é que a gente precisa recapitular? Na aula passada, a gente falou bastante sobre trade marketing e merchandising, certo? Então, nesse ponto, o que é que a gente vai observar aqui nessa aula? Que existe aí, né, nesse exato momento, uma necessidade de começar a pensar sobre o e-commerce e diversas variáveis que a gente pode utilizar nesse composto mercadológico. Então, as estratégias que a gente pode utilizar, né, dentro do e-commerce, elas vão contribuir bastante, né, para as estratégias da empresa. Então, primeiro ponto, é, antes da gente começar, então, nesse momento, antes da gente começar a falar, a pensar no e-commerce, a gente vai trazer aqui as ações, né, que são empregadas na área de marketing. Então, o que é que a gente pode observar? Quando a gente vai falar de tecnologia da informação, e particularmente com a internet, o marketing ele se tornou algo extremamente interativo, né? Se a gente observar até mesmo o próprio marketing digital e as estratégias que são utilizadas nas mídias sociais, elas têm um efeito muito positivo, tá? E se a gente for observar, né, hoje a internet ela tem aí, né, toda uma evolução, né, toda essa rede interconectada que no material de vocês traz inclusive, né, a palavra internet, como ela é derivada. Então, se a gente observar nesse termo, né, da web, www, ela representa justamente a definição de um serviço que está sendo oferecido pela internet. Então, quando a gente encontra aqui, né, quando a gente vem para o termo e-commerce, né, comércio eletrônico, a gente passa a entender esse processo como um processo de compra, né, compra, venda, troca de produtos, serviços, informações. Então, o que é bem interessante é que, por exemplo, automaticamente já pode gerar aí, uma certa dúvida, né, professor, será que é possível trabalhar o e-commerce com uma empresa que trabalha, né, com sorvete, né? Então, não sei se vocês, ao estudar essa aula, se vocês ficaram meio que confusos nesse sentido. Então, a gente vai observar que quando a gente vai falar de comércio eletrônico, né, e que a gente entende que esse comércio eletrônico é um processo de compra, né, compra e venda, né, como eu posso destacar aqui, né, você tem aqui a compra, venda, troca de produtos, serviços, informações por meio da internet. Ou seja, né, até mesmo serviços e informações por meio da internet, né, ele pode sim ser configurado como e-commerce. Então, nós temos, né, essas perspectivas, né, a perspectiva da comunicação, do processo, perspectiva de serviço e a perspectiva online. Então, por exemplo, quando eu falo de comunicação, é muito importante a gente entender que é a disseminação de produtos, serviços, informação ou pagamentos por meio de rede de computadores ou meios eletrônicos. Processo é o emprego da tecnologia, né, para a automação. Já serviço é uma ferramenta que satisfaz a necessidade de empresas, consumidores, tá? E a perspectiva online, que é a possibilidade de compra e venda de produtos e informação pela internet por meio de serviços online. E aí, quando a gente vai relacionar, né, o marketing com o e-commerce, que é o principal ponto que a gente precisa observar aqui na aula de hoje, né, nessa seção 2.4, que ele traz o seguinte, né, no e-commerce é utilizado aí, né, um site para que possam ser realizadas as transações ou que facilite a venda de bens e serviços pela internet. Por exemplo, se eu pegar aqui, né, sobre o marketing no e-commerce e mostrar aqui como, né, o e-commerce ele pode ser utilizado, né, ou seja, um site que possa realizar esse conjunto de transações,
que a gente pode entender? Por exemplo, na nossa sorveteria, a gente já poderia pensar numa possibilidade do cliente ele já fazer pedidos, né? Um pedido personalizado, né? Ele tem uma experiência de elaborar ele elaborar um sorvete, uma barca de sorvete, ou seja, você pode propor uma ideia inovadora que ele possa montar isso, né, por aplicativo, por exemplo, ou até mesmo no próprio site da empresa, enfim, são diversas ideias que podem ser atribuídas, né, dentro desse segmento, né? Então tem um exemplo aqui que traz aqui na apostila que eu achei bem interessante, que ele diz um exemplo de e-commerce, né, desenvolvido, né, a marca Red Bull, ela pertencendo a um estilo de vida do seu público, né, que são as pessoas que praticam aí esportes radicais, enfim, tá? Então você tem aí dentro desse contexto, essa empresa ela inseriu no seu site notícias de diversos conteúdos, né? Bike, surf, né? Então, por exemplo, a gente poderia elaborar, por exemplo, um e-commerce da marca Cream Glacé, né, de acordo com o estilo também do nosso público, né? A gente criar um portal de notícias, né, onde a gente possa estar trazendo conteúdos relacionados ao nosso público-alvo, o público jovem, né? Criar inclusive uma plataforma de interação empresa e mercado. Tá? Na mesma linha tem aqui a Helms, né, realizando ações e apostando na criação de um site, na circulação de receitas e, evidentemente, receitas com a utilização do seu produto, né? Então a gente vê isso também é uma forma, tá? Porque às vezes a gente entende que acha que o e-commerce ele é somente compra e venda de mercadoria. E aí o que, é que a gente precisa entender? Que, né, de acordo com a Calacota e o Whitson, né, ele define, né, o e-commerce com 4 perspectivas. Então, quando a gente observa esse autor aqui, a gente vê a amplitude que nós podemos ter dentro do e-commerce de acordo com a perspectiva do nosso negócio, tá? Então, vamos aqui, ó. Então, vamos lá. Estrutura básica. Primeiro ponto. O e-commerce, né, ele vai ter aqui dentro da sua estrutura básica o que nós chamamos de, né, de modalidades, ou seja, eu posso ter aquela que é business to business, ou seja, business, negócio para negócio, que é transação comercial, compra e venda de produtos e serviços entre empresas ou entidades. Por exemplo, a Nestlé ela vende leite em pó da marca Ninho para a Macro, que é atacadista e que vende para pequenas lojas de varejo. Então, essa relação aqui, né, ou seja, dentro do conceito, né, do comércio eletrônico e suas modalidades, aqui é uma modalidade que é feita business to business. Tem a B2C, né, B2B, B2C, que é business to consumer, ou seja, negócio e consumidor. Então, por exemplo, sites como a Elo7, onde várias empresas vendem para seus consumidores e toda a negociação passa por eles, né, recebe um comissionamento por hospedar a loja em seu site, né, são transações entre empresas que vendem seus produtos ou serviços para consumidores que compram, né, por meio da internet. Então, essas são plataformas business to consumer. Tem a business to govern, que são atividades comerciais entre empresas privadas e governamentais, né? Por exemplo, plataformas específicas para processo de licitação, por exemplo. A business to institutions, né, que no caso representa aqui a relação negócios e instituições, né? Aqui também você tem o comércio eletrônico via internet, que as empresas, né, vendem para os seus funcionários, né, business to employer, né? Então você tem aqui, ó, diversos contextos, né? Em procurement, que é um modelo de comércio eletrônico utilizado para organizações, né, para a compra de suprimentos, e consumidor barra consumidor, to consume, né? Ou seja, o comércio entre consumidores. Então, gente, bem interessante, tá? Que vocês entendam que dentro do conceito, né, existem muitos termos, né, que conceituam o comércio eletrônico e suas modalidades. E essas são as que a gente vai encontrar, tá? Beleza? E aí tem aqui os benefícios, né? Ou seja, comércio eletrônico, né? Quais são os benefícios? Primeiro ponto, a ampliação, amplia a cobertura da atuação da organização nos mercados, tá? E mercados tanto locais, nacionais e até internacionais, beleza? E aí nós temos, nesse contexto aí, um ponto que é bem interessante,
né, além dessa ampliação, né, a possibilidade de você conhecer novos fornecedores, parceiros comerciais, possibilita a empresa administrar toda a sua cadeia de suprimento de forma eletrônica. Né? Então, por exemplo, tem plataformas de business to business, ou seja, de negócio para negócio, que elas são integradas. Né? Então, por exemplo, eu sou fabricante de uma roupa e, né, de uma determinada linha, uma determinada marca, e eu tenho uma loja como a Riachuelo, que é o meu principal canal de distribuição. Meu principal ponto de venda é a loja Riachuelo. Então, eu tenho uma relação business to business, né, de forma eletrônica, que posso, né, inclusive, gerenciar isso de forma totalmente eletrônica, né, tendo agilidade, maior flexibilidade, redução de custo, tá? Então, para as empresas, são esses benefícios, né? Possibilita as pequenas e médias empresas competir com as grandes organizações, né? Por exemplo, eu posso muito bem ter uma plataforma de comércio eletrônico e vender produtos que grandes empresas vendem, né? Então, assim, isso faz com que eu possa ampliar, né, meu alcance de mercado para os clientes, né? E aí tem os benefícios, né, para os clientes. Os negócios de internet, eles permitem que os consumidores eles possam comprar produtos e serviços mais baratos, proporciona um mix de produtos e serviços para os consumidores, né, o que seria complicado, né, no comércio mais tradicional. Você tem também aqui, né, esse tópico que permite que os consumidores realizem suas compras, né, ou seja, vocês têm aí, né, a possibilidade de comprar 24 horas por dia, 7 dias da semana, num domingo, ou seja, você tem como, né, visualizar, isso é um benefício, né, que dá para os clientes. Para a sociedade também, né, eu não vou me estender aqui na leitura, né, porque está bem visual aqui, vocês podem avaliar, tá? Esses benefícios, que são algo bem óbvio, né, bem objetivo, esses benefícios que o e-commerce pode trazer. E para a sociedade, você tem aí, por exemplo, né, falando de e-commerce, quando a gente vê aqui, ó, propicia que alguns produtos possam ser comercializados com um preço menor, ajudando a melhorar o padrão de vida das pessoas. Gente, por exemplo, conteúdo, né, livros. A Amazon é uma plataforma, gente, que ela, sabe, livro, até então, livro, né, ficava muito concentrado em algumas editoras aí de regiões específicas, acabava realmente tendo um preço muito alto, você ter acesso a determinados tipos de conteúdo. E hoje a Amazon ela tem uma diversidade, né, então ela consegue entregar produto de qualidade com um menor custo, beleza? Então, aí tem essa relação aqui, tá, gente? Que é importante a gente entender que é o consumidor para o sucesso do comércio eletrônico. Então, em todo o processo de consumo, né, seja ele formal ou eletrônico, o consumidor ele é importante e se espera vender e obter, né, lucro, tá, lucratividade, tá? Então, quando o consumidor ele usa, né, esse tipo de plataforma, ele tem no e-commerce, gente, uma ferramenta que vai auxiliar realmente assim, de forma bem diversa. Então, por exemplo, a gente pode observar que dentro desse tipo de plataforma, né, o consumidor ele, ele tem aí um certo comportamento, né? Às vezes uma das características que o e-commerce ela pode trazer essa intangibilidade, né? Tem pessoas que preferem comprar, né? Não gostam de comprar pela internet pelo fato de não poder ver o produto, né? Ali naquele primeiro momento. Isso são características que a gente precisa trabalhar, né? Para que o consumidor ele possa ser direcionado para esse tipo de modelo de negócio, né? Usando plataformas, sites, né? Então, tem alguns pontos aqui, né? Então, por exemplo, imagine que você está andando pela rua e alguém começa a oferecer um produto. Talvez, se você não estiver procurando por esse produto, não dê atenção e simplesmente deixe o vendedor oferecendo por algo que você nem prestou atenção. Agora, imagine a mesma situação. Entretanto, esse vendedor é alguém que você conhece e confia. E você foi abordado da mesma forma que o primeiro vendedor. Então, talvez você também não compre, mas o seu sentimento em relação a essa abordagem é totalmente diferente. Então, isso depende muito da relação que é feita com esse consumidor também no comércio eletrônico, né? Então, muitos clientes eles entram no site ou mesmo em uma loja física por algum motivo, mas acabam não concretizando a compra. Então, é muito importante que, né, antes de você
simplesmente fazer uma plataforma, né, um site, começar a vender produtos que você possa estreitar, né, você fazer aí essa boa relação, tá? Então, por exemplo, ó, o que é que você pode colocar num site? Contato de agradecimento pelo cadastro, trazendo conteúdo relevante, produtos visitados, né, produtos mais visitados, né, dar uma lista ali para aquele consumidor, ofertas exclusivas, de acordo com o tipo, por exemplo, eu compro na Submarino, que é um site que eu compro bastante. Então, como eu sempre compro na Submarino, né, um determinado item, então quando eu entro lá com o meu login, eu já recebo ofertas exclusivas de acordo com o meu perfil de compra. E também um acompanhamento do pós-vendas. Tipo, você vendeu pelo site, e aí, né, depois dessa venda, como é que o cliente ele vai acompanhar isso, tá? E aí, né, a gente chega. Esse conteúdo, gente, ele é bem didático, ele não tem tanta ferramenta, ele é bem assim, ele traz realmente aqui só os benefícios que o e-commerce pode trazer. Porém, gente, eu tenho um livro, né, que é Empreender, né, pelo e-commerce. Esse livro ele é bem completo, assim, ele traz muitas ferramentas de gestão, assim, e eu estou estudando análise de desenvolvimento de sistemas, então eu estou verificando, né, até a mesma questão de layout de determinados sites, como isso pode interferir no processo de compra, né, e isso é bem interessante porque quanto mais tangibilidade você traz, né, através do site, maior a possibilidade de compra, né, fazer com que esse cliente possa comprar. Aí o Sem Medo de Errar, né, que traz aqui um contexto, né, e falando aqui como, né, o casal, né, então como é que eles, né, eles precisam pensar em como investir na construção de um e-commerce que ajude a estimular as vendas, mas também criar um relacionamento sólido com seus clientes e marca. Então, como é que eles podem resolver isso? Então, por exemplo, aqui para a gente não perder tempo, para que vocês vão direto logo para a prova, aqui o que é que a gente pode fazer? Lá no início da aula eu já fui apresentando sugestões, né, de você criar, por exemplo, um site, né, de uma sorveteria. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu coloquei, né, um site, por exemplo, de uma franquia de sorvete. Não sei se vocês lembram, que lá trazia várias informações para possíveis franqueados, ou seja, ali é uma forma de comércio eletrônico, né? Então isso pode trazer, né, alguns benefícios, né, em termos de aproximação. Por exemplo, a própria Kibon, né? A Kibon, que é uma marca que a gente conhece, ela também, gente, ela utiliza, né, de plataformas. Ela tem aqui, dentro das suas plataformas aqui ou seja, ó, você tem aqui as marcas, ó, você tem, por exemplo, pegando aqui como exemplo, se a gente fosse criar um site para Clean Glacé, né, a gente poderia criar, né, um site onde tivesse aqui um campo muito semelhante a esse daqui, bom, receitas, que aí você poderia trazer receitas específicas onde você pode utilizar os sorvetes que são oferecidos, ou seja, você pode inclusive estimular a venda de potes de sorvete, para que pessoas possam comprar na nossa sorveteria para fazer em casa algumas receitas específicas que possam pegar o sorvete, entenderam? Então, aquela dúvida que eu coloquei para você, gente, como utilizar o e-commerce em uma sorveteria, né? Então, a gente pode usar, sim, né, o e-commerce, fortalecendo a marca, fortalecendo os produtos e criando aí, evidentemente, ó, observe aqui, ó, que quando eu entrei, ele já trouxe aqui um link, ó, o próprio site já traz aqui, ó, né, quais são as principais razões pelas quais você visitou nosso site, ou seja, eles já estão aqui, ó, mensurando, né, para verificar aqui, ó, o que é que está levando a pessoa a se interessar em pesquisar sobre a empresa. E a partir disso aqui, ó, e outro ponto, ó, eu cliquei aqui na Que Bom, o que é que vai acontecer comigo daqui a pouco? Como a gente pode criar também, né, marcas, né, anúncios patrocinados pelo Facebook, pelo Instagram, o fato de ter acessado aqui pelo meu endereço de IP, na hora que eu entrar no meu Instagram e quando eu entrar no meu Facebook, daqui a pouco, vocês vão ver que só o que eu vou receber de anúncio, inicialmente, vai estar relacionado a Que Bom. Por quê? Porque eu visitei aqui o site. Então, quando eu potencializo, né, o processo de divulgação, que eu uso rede social e que eu, né, tenho anúncios pagos, anúncios patrocinados, isso também, velho, garante aí uma boa visibilidade da marca e dos produtos. Ficou claro, gente, isso? Alguma pergunta aí sobre essa parte de e-commerce?
Tentei aí ser bem objetivo para que vocês pudessem absorver ao máximo sobre o que tem aí de conteúdo nessa sessão 2.4, tá bom? Alguma pergunta? Sara, tá online? Quer fazer alguma Tô pergunta? online, sem dúvidas. De boa? Tô. Então, gente, ó, vocês vão aqui no AVA, tá? Então, aqui, ó, encontro 2, sessão 4, tá bom? Só você, Sara, que tá com problema de acesso ao AVA? Não, boa parte da minha turma estava com problema para acessar o AVA, não estava Uhum, conseguindo acessar, mas teve um aluno que conseguiu e mandou o link para a turma já. uhum, ok. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ele já mandou o link aí, né? Pronto. Beleza. Aí você pode compartilhar o link e fazer, viu? Então, boa prova a todos, beleza? Respondam individualmente, tenha consciência, principalmente essa galera que não está assistindo aula de jeito nenhum, que nunca assistiu uma aula, faltava na aula presencial, nas aulas remotas aqui é difícil aparecer, teve gente que nunca mais eu vi, que eu já estou vendo aparecendo por aqui hoje. Enfim, esse pessoal aí, meu amigo, não mande questão para eles não, não responda para eles não, deixa eles se virar sozinhos, viu? Pode deixar. Boa É, galera, noite. é isso aí. Vamos estudar, gente. Vamos estudar. A prova vai ficar disponível até, como eu disse, né? Tá desde 7h30, vai ficar até mais ou menos 1h da manhã. Eu vou deixar lá disponível o link. E aí vocês podem fazer com calma, pesquisem. Até porque, gente, errou, só tem uma tentativa, tá? Se você responder de novo, não vai ser computado seu ponto. Só vale a primeira tentativa. Então, respondam com certeza, tá? Não deixem para fazer aí de última hora, não, tá? Então, boa noite a todos, tá? Valeu, boa prova.